pela página Jean Rafael. Denison, é uma honra recebê-lo aqui no Papo de Saúde. Você que é um amigo de infância, uma pessoa que tem um carinho muito grande. Eu queria que você se apresentasse para essa turma aí, os nossos ouvintes, tanto da Rádio Pajuçara, também para todo o Brasil que nos acompanha aí pelas redes sociais. Ok. A felicidade também. E eu tenho formação na área da psicologia, né? Sou psicólogo, psicoterapeuta e atuo aqui em Arapiraca. Isso aí, bem sintético, né? Bem sintético, gostei. Que coisa boa. Está aqui há quanto tempo, Denison, já atuando aqui em Arapiraca? Atuando em Arapiraca desde o ano de 2004. 2004, são 14 anos. Iniciei lá em Maceió, fiquei lá e cá e as raízes puxam a gente. Eu voltei para Os arapiraquenses nados são atraídos como imã para sua terra. Eu também fui atraído, tá vendo? E ainda trouxe sua mulher junto. A doutora Mirella que esteve conosco aqui semana passada. É isso aí, de desenvolvimento e de aprendizado. Que coisa boa. E como profissional, né? Isso aí é importante. A gente trouxe um tema hoje que eu acho um tema importante. Eu venho pesquisando já há um bom tempo. Estou hoje como um dos professores de uma disciplina que eu digo que me levou cada vez mais ao outro extremo do que eu faço. Sou de cirurgia, mas de cirurgião, e hoje eu dou aula também na disciplina de saúde, ciência e espiritualidade. Onde a espiritualidade ela avança nesse campo além do paradigma religioso. E a gente estuda muitas coisas que são feitas e que atingem a saúde do ser humano. Dentre uma delas, a meditação, algumas correntes hoje norte-americanas, o mindfulness chamam, tem algumas diferenças, mas meditação, Denison, como é que seria esse processo que poucas pessoas, muitas já ouviram falar, mas poucas compreendem o processo da meditação. E o Denison tem um workshop legal que é a meditação em movimento. Que ainda é mais complexo ainda. E a gente costuma usar a meditação sentadinho lá. Fala pra nós aí, esse negócio da meditação. A meditação é algo muito profundo e ao mesmo tempo muito simples de se fazer. Profundo porque os resultados que ela traz, ela faz com que o indivíduo comece a entrar em contato com ele mesmo, a se ouvir, a se perceber e a se conhecer. E, inevitavelmente, isso leva a pessoa a um desejo de se autotransformar. Então, é por isso que a meditação é muito importante. Então, existe ainda um grande enigma, né? As pessoas elas vão meditar e acham que são pessoas especiais ou pessoas escolhidas que podem entrar no processo de meditação porque elas sentam e elas tentam meditar e elas se deparam com o primeiro obstáculo que acontece com todo e qualquer ser humano, que é lidar com os próprios pensamentos. Porque quando você silencia um pouco, que você respira, começa a acontecer algo inevitável. É padrão. Nós começamos a nos deparar com os pensamentos do cotidiano, com as preocupações, com aquilo que está incomodando. Vem uma avalanche. Aí a pessoa diz, eu não consigo fazer isso. E aí ela vai e abandona. Um dos primeiros, desculpa atrapalhar, um dos primeiros, Hermi, será que eu vou conseguir pagar o cartão de crédito? Algo que deixou de ser feito, ou algo que já fez, algo que precisa resolver, aí não consegue. Não consegue. Vem uma avalanche. Exatamente. E aí a pessoa, às vezes, por falta de orientação adequada, ou por falta mesmo de persistência, cai na autossabotagem, e aí ela para de meditar. Olha, isso não é para mim, eu não consigo. É muito comum. Às vezes você sugere que alguém, olha, você precisa meditar, mas eu não consigo. Eu já tentei, eu não consigo. São os pensamentos, é apenas o primeiro obstáculo. E aí ela precisa, através desse processo, aprender a observar os pensamentos. Como quando você observa uma nuvem que passa. Como quando você observa aquilo que está acontecendo que não diz necessariamente respeito a você. Porque quando a gente começa a praticar meditação, a gente se depara com um outro ponto fundamental. É que os pensamentos não são você. Mas como assim se a gente é o que pensa? Na verdade, nós só somos o que pensamos quando nós nos identificamos com os pensamentos.
Mas quando você observa e você começa a aprender com a natureza dos pensamentos e a natureza da própria mente, você começa a se desgrudar dele, começa a se desligar. E na prática, isso se dá de pouco a pouco. Você vai respirando, observando a sua respiração, começa com, de preferência, a respiração abdominal, né? Para você ter A respiração do exatamente. Né? E aí você vai respirando tranquilamente e vai insistindo de pouco a pouco, no início 5 minutos por dia apenas, e de pouco a pouco você vai gerando um novo condicionamento. Você começa a observar os pensamentos, os sentimentos, as emoções, as sensações e começa de maneira mais adequada, mais equânime, a separar um do outro. Isso é muito comum. Você falou ali, o Hermi já regalou o olho para ver se estava pensando assim. Eu vi daqui, viu, Hermi? Você falou, observou, ele olhou assim para ver o que estava pensando. Eu daqui vi, Hermi, tem um monte de pensamento voando. Mas me diga uma coisa, Denis, é muito comum. Eu quando comecei, acho que uns 9 anos atrás, tá, e comecei a treinar também a meditação, realmente, e uma das coisas que me acontecia era a vontade de me levantar. Eu achava que já tinha passado os 5 minutos. Quando eu olhava, não tinha passado nenhum. Porque você fica agoniado, se levanta. E era um padrão que eu tinha, muitas vezes, no dia a dia de trabalho. Porque a gente fica tão ansioso, e naquela época eu estava muito ansioso. Viu, Hermi? Então, você chega às vezes numa reunião, você, aquela agonia. Eu tenho colegas mesmo que eu dar um aperto de mão é praticamente impossível. Quando eu dá a mão assim, o cara foi embora já. Então, o aceleramento, o dia a dia, as coisas. E isso é uma coisa. É muito comum você no início, na prática, começar a querer se levantar. Eu cheguei ontem ali em um determinado local que vende frutas, verduras e tal. Parei o carro, desci do carro, aí tinha duas mulheres assim, né? Próximo a as bananas, né? Eu ia comprar banana e algo mais. Aí parei o carro, desci, tinha duas senhoras assim, pedi licença, que eu ia ter acesso às bananas, né? Licença, tal, já fui, licença, tal. Aí o vendedor estava próximo também. Eu vou querer uma palma de banana, um pouco de macaxeira e algo mais. Aí já fui saindo. Pediu a banca inteira, foi 5 bancos. Aí já fui saindo. Aí a mulher, você está com pressa? Aí aconteceu isso ontem, viu? Não, mas você sentadinho, como você estava ali olhando. Às vezes, essa dificuldade de aquietar os pensamentos e de entrar em contato consigo mesmo advém de um mecanismo de defesa. Eu peço licença para citar um caso. Nós temos dois grupos de meditação, no consultório, e que acontece às terças e às quintas-feiras. E numa dessas ocasiões nós fomos fazer uma prática e já havia 3 semanas seguidas uma de nossas participantes, né, obviamente não vou citar detalhes, É mas importante ilustrar, porque realmente está preservado. Né? Exatamente, está preservado. E aí uma de nossos participantes entrava em contato com algo muito desagradável quando meditava. Sentia um peso, sentia algo, uma tontura, e aí, pressupõe-se, tem alguma coisa estranha. Pressupõe-se de que quando você faz uma prática de meditação, você vai ficar se sentindo bem. Leve. Isso que ele falou, de outra parte. Porque todo mundo acha que vai meditar, vai relaxar, Vai dormir. relaxar e ficar tranquilo. É um mito, né? Porque assim. Sim, não necessariamente. Porque veja, eu vou fazer meditação porque eu quero aprender a relaxar. Eu vou fazer meditação porque eu quero deixar de ser ansioso. Né? Mas a meditação é muito mais do que isso. E isso são ganhos que você obtém pela prática. Mas a prática é muito mais do que isso. Você pode ter muito mais ganhos. Mas quando ela teve esse acesso, eu fiquei desconfiado. Eu disse, olha, isso não é para estar acontecendo. 2, 3 vezes seguidas. Sim, e aí ela acessou algo que estava lá no inconsciente dela. Porque o nosso inconsciente, ele é regido pelo princípio do prazer, do conforto. E ela tinha uma mente um tanto quanto ansiosa, naquele mecanismo, e não meditava, ou dizia que não conseguia, justamente porque ela estava fugindo de descobrir algo, de descobrir o que estava por trás disso. Que viria a Exatamente. Então, quando ela foi meditar, ela começou a acessar algo desconfortável. Então, foi a porta de entrada para nós acessarmos o que estava por trás. E depois ela Aí
naturalmente isso tende a se resolver e a se estabilizar. Porque quando nós estamos meditando e nós vamos aprofundando no processo, é inevitável que nós nos deparemos com coisas desagradáveis também. Coisas que nós temos que não gostamos, coisas que nós temos que nós vemos nos outros e só achamos que os outros têm. E aí, de repente, nós começamos a ver que nós também temos aquilo. E aí, inevitavelmente, isso vai transformando a gente, né, de dentro para fora. É um processo de transformação muito bonito, porque você começa a acolher as suas partes que você também não gosta no outro. E, vez por outra, em minhas práticas solitárias, eu tenho me encontrado com partes minhas que eu precisei acolher para transformar. Igualmente. E através desse acolhimento, vem lágrimas, vem verdadeiros tesouros também. Não é só dores, mas também vem sensações muito agradáveis, encontros consigo mesmo, que são efetivamente transformadores. Deixa eu dar uma paradinha aqui, porque vou mandar um abraço para a turma aí, Ana Selma, Maria Rodrigues, boa tarde, Dr. Jean Denison, a Gisele Rodrigues está aí, Rodrigo Montenegro, Gilberto Alexandre, Joselma Maria, Josivaldo Barros, José Barbosa, Barbosinha, Luiz Carlos Silva, Gessiel Cursinho, Sueli Cândido, o Edian, Cledisvaldo Rodrigues, Joel Araújo, Edné Cerqueira, o José Rodrigues Júnior, Cristófe, Rubens Camarão, mandando aí um boa tarde, senhores, boa tarde, doutor Jean, Orleans Mariano lá em São Paulo, Gustavo Henrique, Mariano Vieira, Wellington Santos. É muita gente, pessoal, entrando aqui conosco, Cida Feitosa, Adriana Maria, Wagner Richard, muita gente. Um abraço a todo mundo, Denivaldo, seu irmão, ali também conosco, a Vanessa. Então, o carinho aí de todos, a gente agradece, todos que estão nos ouvindo, né, Pajussara. Tema bem legal, falando da meditação. Denison, quais seriam os benefícios, tá, que a meditação... Eu tive vários, depois eu posso até citar para a turma aí, a meditação, os que são catalogados que eu pude estudar. Mas quais seriam os principais benefícios de você hoje praticar a meditação? Não só a ideia de relaxar e dormir lá no grupo de meditação. Isso. Às vezes, de início, a pessoa tem isso como motivação primeira. Né? Isso. E aí, de repente, ela começa a se deparar com coisas que não são tão agradáveis assim e percebe que a meditação é muito mais do que isso. Os benefícios são inúmeros, do ponto de vista psicológico, do ponto de vista orgânico. São inúmeros. Já existem várias pesquisas hoje, desde, na verdade, do ano de 1937, que se tem notícia, né, uma médica francesa cardiologista, decidiu ir para a Índia, né, para estudar. Eu vou estudar esse negócio. Né? E ela começou a ter resultados extraordinários. De lá para cá, né, as neurociências, elas têm sido objeto de muita pesquisa, né, os yogis, o zen budismo e tantas outras correntes filosóficas, porque a meditação, desde a época dos aforismos de Patanjali, ele já falava da necessidade da meditação, mas ela esteve muito ligada ao aspecto religioso. Isso. Né? Você vê assim no hinduísmo, você vê no budismo, no zen budismo. Mas a meditação, ela não tem religião, ela transcende o rótulo religioso. A turma pegou e colocou no laboratório. Exatamente, de maneira que você pode meditar sem necessariamente se converter a nenhuma corrente religiosa, para a sua prática pessoal, para o seu aperfeiçoamento e para o seu melhoramento. Então, verificou-se verdadeiras modificações no nível neuroanatômico até. Você vê, por exemplo, quando você está meditando, né, os pesquisadores já chegaram à culminância de perceber que existe uma atividade muito intensa no córtex frontal e no occipital, no giro do símbolo. Ou seja, tem uma mudança na estrutura, o que faz com que isso explique o porquê a pessoa que é depressiva, ela melhora da meditação. Ora, a depressão, várias áreas do cérebro estão ativadas. A área da memória, a pessoa fica preocupada, pensando muito naquilo, e quando ela vai meditar, existe uma reversão desse processo. Então, já se estudou e já se verificou também um aumento do córtex cerebral pré-frontal e frontal, né, das pessoas que praticam meditação, de maneira que uma pessoa de 50 anos, ela tem a mesma quantidade
de massa encefálica frontal de uma pessoa de 25, a mesma capacidade de concentração e até mais discernimento. Então a meditação, ela traz benefícios físicos, anatômicos, até mudança estrutural. Isso é uma maravilha científica. E Tá outra... vendo aí, Hermínio? Teu cérebro aí, Né? ó, ficar do tamanho do cérebro. Vamos dar um upgrade Uhum. nesse cérebro. Uhum. E então, existe também a questão hormonal, neurohormonal. Né? Quer dizer, exatamente. Né? Quer dizer, você tem uma diminuição do cortisol, que é o hormônio do estresse, você tem a maior liberação da melatonina. melhorando o sono. Exatamente, melhora o sono. Então as pessoas que têm problema de insônia, elas vão ser beneficiadas com a meditação. A questão da ansiedade, questão da pressão arterial. Então são inúmeros os benefícios da meditação. Então, com prática simples, o respirar. Então, aí alguém pode estar nos ouvindo e dizendo assim, ora, então, mas como é que eu começo? Né? Você começa do começo. De uma maneira muito simples. Você pode simplesmente sentar-se, meditar e prestar atenção na sua respiração. Como assim? Você presta atenção no ar que entra e que sai pelo abdômen. Quando o ar entrar, você sente a temperatura do ar quando entra. Como é que é essa temperatura? E a temperatura do ar quando sai? Como é? Olha, Hermínio, treina aí pra eu ver se tu consegue aí. Eu estou tentando sentir Ele tá aqui o tentando. ar pelo nariz. Isso, pelo nariz. Pelo nariz. E aí, uma outra técnica, você pode colocar a palavra. Inspirar quando o ar entra. Expirar quando o ar sai. E assim você fica, tranquilamente. Você pode começar 5 minutos por dia. E à medida em que você for se sentindo à vontade, você pode ir ampliando. Agora tem que ter um cuidado muito básico. Os pensamentos tendem a nos sequestrar. Tem que ir no banheiro. Porque você está tão acostumado a pensar e a pensar e a pensar, que quando você se propõe a um exercício que vai mudar esse padrão, você vai ser bombardeado pelos pensamentos. Então, você precisa estar prestando atenção nos pensamentos, Mudar hábito. sem que seja sequestrado por eles, observando-os e prestando atenção na respiração. E daí, de pouco a pouco, você vai se acostumando a observar a natureza da mente. Porque no microcosmo, que é a sua meditação formal do dia a dia, vai exercitar você para que você consiga meditar não só nos momentos da prática formal, mas também no dia a dia, porque esse é o grande desafio. Ora, eu só me sinto bem quando eu estou meditando, então não vai fazer mais nada, vai ficar só meditando. Essa questão é você... Existe muito disso, né? Existe. Então você vai precisar ampliar de maneira... Ora, o nosso corpo tem memória. Se você sente um perfume, você lembra de alguém, de uma situação. Se você lembra de uma comida, você saliva. Então, se você está com o hábito de praticar a sua meditação no tempo formal, num momento de dificuldade, você vai lembrar como foi boa aquela meditação de hoje de manhã. Ou como foi boa aquela meditação que eu fiz ontem. E o seu corpo irá responder de maneira similar àquela sensação que você estava de bem-estar e de tranquilidade no momento em que você estava meditando. É por isso que a prática formal é muito importante. Porque o grande desafio é você trazer para o dia a dia aquela prática que você faz formalmente. isso é interessante porque às vezes tem pessoas que têm momentos de crise, né? E às vezes você pode levar esse momento, até para esse momento de crise, talvez, e ter um controle. Por isso que é importante aprender a respirar bem. É fundamental. Respirar bem. No momento de crise, respirar profundamente, exalar lentamente. Isso já vai trazer uma resposta fisiológica e você se sentirá mais calmo. Aconteceu um fato esses dias. Eu respirei 3 segundos, agradeci a pessoa que me tratou com uma má educação. Sim. Agradeci e fui embora. Porque eu me senti, quando ele falou aquilo e tal, eu parei assim 3 segundos, respirei 3 segundos. E antigamente, Hermínio, você faria o quê? Rapaz, eu acho que, sei lá, eu acho que eu revidava com outras palavras. Hermínio, então eu fico muito feliz que esse programa está contribuindo aí, de verdade. Eu revidava com outras palavras, mas eu respirei 3 vezes, agradeci, fui embora. Quando foi esses dias, diz, olha, eu vou passar pela calçada do estabelecimento para ele me ver e tal, para ver o que é que ele vai sentir. Acho que se ele tiver sensibilidade, sentir vergonha de ter feito, né, de ter falado o que falou naquela ocasião. Aí eu passei, ele viu. Também passei tranquilamente. Um outro dia, cheguei lá, fui comprar um produto.
Comprei, paguei, agradeci, fui embora, Isso é lindo. tranquilo, Isso fui é atendido bom, por ele, né? Não sei o que ele sentiu, mas fui lá, comprei, né? Aí eu pensei, graças a Deus que o mal educado não fui eu. Fico feliz. O Papo Saúde está ajudando. Dizem que os primeiros ajudados somos nós, né? Quando fazemos algo. Exatamente. Então, Por isso, aquela passagem bíblica, médico, cura-te a ti mesmo. Né? Tá vendo aí? Então, veja, o que você está falando é muito importante, porque a doutora Sara Lazar, ela fez um estudo neuroanatômico e ela percebeu que uma das modificações no cérebro diz respeito à amígdala cerebral, que é a parte responsável pela agressividade, pelo medo. Vamos falar um pouquinho de samba amígdala, porque às vezes os ouvintes não entendem. Olha, a gente tem a amígdala na garganta, duas bolinhas na garganta. E agora temos uma amígdala lá no cérebro. Isso é interessante para entender, que poucas pessoas sabem disso. E existe uma diminuição naqueles que praticam meditação. Por isso que as pessoas que sofrem da doença do mau humor deveriam fazer meditação, porque elas estarão mais equilibradas. Elas não estarão tão agressivas. Então, a meditação ela só traz benefícios. Tem tempo de ter como é que se diz, uma clareza para responder. Uma né? clareza. Foi o que ele fez. Ele respirou fundo, ele olhou e peraí. Então eu vou fazer diferente. Antigamente, talvez a reação fosse outra. Agora, talvez com mais consciência, a reação já é outra. Mandar um abraço aí pro Moshe Dayan, boa tarde, forte abraço, programa ótimo. Thaís Menezes, Ana Selma, boa tarde, doutor Jean. Meu irmão Júnior, manda um abraço pro Denis, a Gisele aí, tema maravilhoso. Também psicóloga, todo ser humano precisa deste espaço de silêncio para o próprio bem. A prática da meditação nos ajuda a ter escolhas mais assertivas. Um abraço para você, Gisele, também. Com certeza. Ô doutor, você falava agora há pouco, começar pelo começo, começar pelo início. Para quem quer começar a ter essa prática meditativa, qual assim, não tem uma fórmula mágica, mas o que deve ser feito, quais os horários, quais os pontos principais que você deve realizar para poder ter noção de que é preciso e é tão importante essa prática da meditação? Fantástica a sua pergunta, fundamental, aliás. A meditação é importante que a pessoa procure um horário adequado para ela. Não se indica, de uma maneira geral, que a pessoa faça à noite, quando ela já teve o dia inteiro de atividades e de trabalho, ela vai cair num dos obstáculos da meditação, que é o sono, a preguiça. Aí vai ficar. Vai dizer essa meditação está muito boa. Tá só muito relaxa. boa. Tá eficaz, né? Tá eficaz. Tá eficaz, comecei a dormir, né? Se ela quiser utilizar para dormir, é ótimo, é excelente. Mas, se o propósito dela é ir mais além, não faça só antes de dormir, porque ela vai dormir. Ela faça num horário que seja mais adequado para ela. Agora, se para ela consegue fazer à noite sem dificuldade nenhuma, então é uma escolha de cada um. Mas, particularmente, não indico que a pessoa faça à noite em virtude do cansaço do dia a dia. O local, Denis. Local. Seria interessante que ela tivesse um local apropriado na sua casa. Pode ser o jardim, pode ser o próprio quarto dela, pode ser um cantinho onde ela fique ali com ela mesma. Não tem, às vezes, o incômodo das pessoas estarem... Exatamente, interrompendo, né? Eu vou fazer no meio da sala. E aí passa o cachorro, o gato, a galinha, o periquito, o papagaio, né? O menino pequeno, né? O filho, o sobrinho, e aí vai complicar. Ou de repente está no trânsito, dirigindo ou a pé, parou no meio do trânsito, estou meditando. Não me pelo incomode. Pelo amor de Deus. Mas é interessante que se tenha um ambiente silencioso. No entanto, não é uma condição fundamental para que seja silencioso. Uma porque receita. você, de repente, pode estar fazendo uma meditação e o seu vizinho pode estar comemorando um aniversário. E você não vai praticar porque tem um barulho externo, ou um carro de som passa na rua, não. Você medita e vai ouvir aquele som, utilizar aquilo como uma forma. Da mesma forma que você lida com os pensamentos que lhe advêm para lhe atrapalhar na meditação, você também vai utilizar os sons. Agora que não é adequado que você esteja meditando e alguém fique, né, lhe reivindicando para resolver alguma coisa. No entanto, isso a gente quando trata da prática formal, você, de preferência um local mais silencioso. Mas quando você está praticando no dia a dia, né, se você uma vez perguntar a Hermógenes, né, o grande introdutor da yogoterapia no Brasil, ele já um idoso, por volta de uns quase 90 anos, ele já tinha, perguntaram a ele: professor Hermógenes, quantas vezes você pratica meditação
por dia. Ele disse, eu estou praticando nesse exato momento. O tempo todo. Então essa é uma condição em que a pessoa vai treinando, exercitando e estruturando as camadas mais profundas do seu ser para que ele modifique o seu modus vivendi. Porque quando se fala de mudanças na estrutura anatômica do cérebro daqueles que meditam, aí a ciência ainda vigente, oficial, e um tanto quanto materialista, por que não dizer ainda em sua predominância, eles confundem muito a mente e o cérebro. Mas quando você tem uma visão mais transpessoal e mais espiritualista da vida, você compreende que quando você começa a mexer nas camadas mais profundas do seu ser, o seu corpo físico irá corresponder a essa mudança. E a meditação é a chave para isso. Então, como começar? Nós vamos começar de maneira muito simples. Você pode começar inspirando e expirando. E observando a sua respiração, os pensamentos que vêm, ou sentimentos ou emoções, você apenas observa e deixa eles passarem. Sem julgar. Sem julgamento, para que você acolha as suas partes. E você vai, à medida que você vai se sentindo à vontade, você vai colocando mais tempo, de maneira que com mais prática você poderá 30 minutos por dia ou 40 sem problema nenhum. Mas até lá, comece com 5. Agora, você pode se utilizar de mantras, né? Eu vou repetir uma palavra, né? Pode ser Om, Om, Om. Ou outros mantras que você pode utilizar facilmente, você pode encontrar na internet, né? Mas você pode se utilizar de palavras que a sua sonoridade favoreçam também a meditação. Depois você para, fica prestando atenção na respiração e deixa que aquele efeito daqueles sons favoreçam uma boa qualidade de exercício. Eu acho que nesse momento já tem muita gente fazendo isso, viu? Ouvindo o rádio e fazendo. O Hermin já estava fazendo. Só respirando aqui. O Hermin já estava ali respirando. Hermin, não durma não, porque senão o programa fica prejudicado. Eu falava a questão do tempo, né? Porque é uma dúvida também das pessoas, qual seria o tempo ideal para fazer. Você falou mais ou menos começar com 5 e mais ou menos uns 30, 40 minutos. Isso, por dia, até. Aí quando você se sentir à vontade, você vai aumentando gradativamente, começa com 5 minutos. Mas eu não consigo 5. Então comece 30 segundos, mas comece. O importante é começar. Na outra semana, quem faz 30 segundos faz 60 segundos. E até você conseguir os 5 minutos, porque às vezes a pessoa tem uma mente muito hiperativa, tem uma dificuldade de concentração, e tudo isso melhora. Ora, se você melhora o seu córtex frontal, isso é comprovado cientificamente, você vai melhorar a sua qualidade de concentração, a sua qualidade de atenção. Então as pessoas têm dificuldade, podem meditar que dá certo. Então, é só uma questão de prática. E não existem desculpas, é só respirar. A respiração é o fio que nos conecta à nossa consciência profunda ao corpo físico. Olha, quanta coisa boa. Então, os antigos já diziam, os antigos místicos, yogis de todos os tempos já diziam que a sabedoria está contida na respiração. Daqui a pouco eu vou falar com ele sobre isso. Mandar mais um abraço aí para o Aildinho Araújo, Fernando Henrique Porto, nosso colega médico lá em Goiânia, nos assistindo. Manuel Fortes, que esteve aqui com a gente, professor Manuel, do Conselho Federal, parabéns, já é um ótimo programa, um abraço, professor. Manuel, Nirlan Gomes, Délvia, Cláudio Oliveira, Luciléia Veras e Maristela Rodrigues. Um abraço para vocês. Realmente, isso que a gente falou da respiração, eu ando por aí afora, às vezes nas palestras, a gente fala, a mitocôndria tem 2 vertentes para produzir energia, glicose e a outra oxigênio. Coisa mais tola do mundo. A gente hoje anda aquela coisa, o Hermin ali, aqui, então a gente perde a capacidade de adquirir o combustível que vai produzir a nossa energia. E a gente vai ficando desgastado por conta disso. Então, respiração já é uma coisa que eu tento colocar sempre que possível no dia a dia. É uma das melhores formas de administrar a ansiedade. Denis, então, esse workshop, fala um pouquinho sobre ele. Você vai estar em Recife, né? Isso, está em Recife. Ainda também não com data fechada, mas estaremos em Caruaru em breve. Em Caruaru também. Levando esse workshop. Bom. A meditação em movimento. Porque muito se fala em meditação parada. Como é então meditar andando? Como é então meditar em movimento? Como é meditar aqui e estar falando ao mesmo tempo? O que é isso?
Quando a meditação em movimento, você vê em algumas ou todas as correntes do yoga ou do próprio Tai Chi Chuan, essas práticas milenares, ou o próprio karatê, que vem do Zen budismo, você está meditando em movimento, porque você faz aqueles movimentos e de repente você nem está pensando mais em fazê-los, em executá-los. Ele vai ficando de uma maneira tão fluida que você automatiza como um mecanismo de autodefesa e de autopercepção dentro das suas próprias limitações e expandindo a sua capacidade de se conhecer e de se superar. Então, já se imagine assim, Hermínio, você chegando na feira, bom dia, minha senhora, tudo bem? Olhando no olho dela, a senhora poderia, por favor, me dar um molho de coentro? Porque e aí você vê, né? Tá vendo? Porque, na verdade, a meditação ela também nos proporciona a enxergar dentro de nós as qualidades que nós possuímos, mas também aquilo que nós precisamos transformar em nós. Isso é extraordinário, porque você começa a enxergar essas duas vertentes de si mesmo. Olha, coisa boa. Tá vendo? Já fica o desafio. Próxima segunda você já vai à feira de uma forma totalmente diferente. Chegar de forma diferente, né? Respirando. Na calmaria, né? Ô, doutor, para quem quer obter mais informações além do workshop em movimento, onde pode encontrar o doutor Denison? O Jean fez a pergunta e talvez eu não tenha falado muito sobre o workshop, mas eu vou ser muito sucinto e complementando também a sua pergunta. O workshop ele fala sobre essa questão do movimento, mas nós também teremos algumas práticas corporais. Faremos uma abordagem teórica, uma abordagem prática. Existe uma parte teórica, uma parte prática. E nós vamos focar na questão da administração dos pensamentos e na superação da ansiedade. Isso, muito bom. Né? E aí, através desses exercícios, também teremos práticas corporais e nós estaremos levando esse workshop para Recife. Nós já tivemos a oportunidade de fazer na verdade foi apenas uma tarde, nós fizemos um seminário. E por conta disso, nós fomos chamados a fazer em Recife. Isso é muito bom. Agora em Caruaru. Então, mas nesse formato de 2 dias, né, o sábado inteiro e domingo até meio-dia, nós não fizemos aqui em Arapiraca. Faremos em Recife, nesse formato, depois em Caruaru. Quem sabe depois a gente vai trazer para cá, mas a gente precisa de tempo agora, né, para nós trazermos também esse workshop para Arapiraca. E as pessoas que participarem, elas terão a oportunidade de aprender coisas muito interessantes, coisas novas que podem levar para o seu dia a dia, para a sua vida diária. Então eu trabalho aí no Empresarial Itapuã. Aqui próximo. Pertinho ali. Uhum. Aí só foi um pulo, vim para cá. Pronto. Uhum. Beleza, eu só tenho a agradecer, Denis, a tua presença aqui conosco, trazendo esses esclarecimentos, trazendo aí esse conteúdo bem legal para as pessoas, né, não, Hermínio? Verdade. O Hermínio já foi. O Hermínio tá. Nossa senhora, tá evoluindo muito. Fico feliz, Hermínio. Porque nós somos aqui os primeiros a aprender, né? Com a turma que vem, que nos ajuda. Verdade. Então a gente manda um abraço para todos os nossos ouvintes aí da Paz do Sara. Temos uma consultoria 0800. Para toda a turma aí que nos acompanha também via Facebook. Um abraço para todos vocês do Brasil inteiro aí que nos acompanham aí às terças-feiras no Papo de Saúde. Então é só uma honra tê-lo aqui conosco e que possamos aí ir treinando, né? Eu também sou um amante aí da prática da meditação e eu melhorei muito. Isso eu te digo, amigo. Melhorei muito, muito. Uma das coisas que eu falei aqui foi no início a questão visual, a questão auditiva, foram ganhos que eu tive, né? A questão realmente de você melhorar a resiliência, como a gente falou no início, no enfrentamento dos problemas. Então foram bastantes os ganhos. Só tenho a agradecer muito o que a meditação me proporcionou. Então um abração para todo mundo e até a próxima terça com fé em Deus. Obrigado. Papo de Saúde.